Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui, no nosso canal Somos Espiritismo. E hoje vamos receber uma convidada muito especial, Monique Papa Cristodolou. A Monique Papa, exatamente. Ela vai vir aqui para conversar conosco, Daqui a pouco ela vai entrar e nós vamos colocá-la ao vivo para a gente fazer o nosso estudo, A nossa live. Oi, Edneia. Boa noite, muito obrigado pela presença, viu? Então, bem-aventurados os aflitos é o tema que nós vamos falar hoje. Vamos só aguardar a nossa convidada chegar para a gente iniciar a nossa live. Opa, ela já está aqui. Oi, Betânia, tudo bem? Vamos convidar agora para estar aqui conosco, ao vivo, para fazermos essa live. Muito obrigado pela presença, viu, de todos. Olá, Monique, boa Olá, tudo noite. bem? Tudo, e você, como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar aqui conosco no canal Somos Espiritismo, para a gente fazer essa live, iluminada. A gente que agradece o convite, fiquei muito feliz pelo convite. Ótimo. Para a gente começar bem, Monique, a gente sempre começa com uma prece. Você poderia fazer para nós a prece inicial, por favor? Claro, vamos sim, vamos sim. Vamos nos tranquilizando, aqueles que se sentirem confortáveis que vão fechando seus olhos, se harmonizando, elevando aí o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo amparo à espiritualidade amiga, aos nossos amigos benfeitores, para que possamos aí trazer os maiores esclarecimentos possíveis à luz da doutrina espírita, que a partir de todos esses ensinamentos possamos, descobrir algo novo, que nos toque aí o coração e que faça realmente a diferença, que a gente consiga absorver todos esses ensinamentos. Que assim seja. Que seja, muito obrigado. Monique, antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria de perguntar para você assim, como é que é a sua relação com o espiritismo? Você nasceu em berço espírita, você se tornou espírita ao longo da sua jornada de vida, e depois fala um pouquinho do seu canal e as suas atividades que você tem de divulgação da doutrina espírita, por favor. É um prazer. Na verdade, então, eu não nasci espírita, não nasci em berço espírita, eu nunca frequentei uma religião assim assiduamente, apesar da minha família ser toda católica, então não ia na igreja, nada disso. E ao longo do tempo o que foi acontecendo é que a gente mudou uma vez de casa, minha família toda, éramos em 6 pessoas, no total. E quando a gente mudou de casa, a minha mãe começou a ver espíritos, E aí a gente não sabia o que estava acontecendo com ela, a gente também começou a ouvir barulhos durante, na casa, assim. E aí a gente achou que ela estava, tendo, no primeiro momento, como ela começou a ver espíritos e a gente ainda não ouvia os barulhos, a gente achou que ela estava com algum problema, Falou, mami está louca. Mami está vendo coisas, O que está acontecendo com a minha mãe? E aí, de repente, a gente começou a ouvir os barulhos também, Então, praticamente uma família Fox, Tinham pancadas na cozinha, barulho de panela, e a gente chegava na cozinha e não tinha nada. Ouvíamos pessoas subindo as escadas e não tinha nada. E não tinha nada que a gente conseguisse, observar, mas a minha mãe via tudo. E ela começou a ficar com muito medo, então as pessoas vinham, os espíritos vinham procurar ela e pedir ajuda e falavam para ela, senhora, já ajuda a gente, por que você não está querendo ajudar? E a minha mãe morria de medo e ela se escondia embaixo das cobertas, tinha medo, muito medo. E aí a partir daí a gente teve que buscar uma ajuda para entender tudo isso, E aí nós fomos aqui em Santana, aqui em São Paulo, no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que é o centro que eu frequento hoje. Minha família toda, acabou se endereçando e direcionando para esse caminho. E nós, quando fomos ali atendidas no atendimento fraterno, foi orientado tanto eu quanto a minha mãe e meus irmãos também a fazerem o curso, de doutrina espírita. Então, nós fomos fazer o curso. Minha mãe já no terceiro ano dando passividade loucamente, E eu achando que eu estava ali só para concentração, para vibrar, para mandar os pensamentos positivos, auxiliar mentalmente aqueles que estavam ali atendendo os espíritos, Os médiums que estavam ali, os orientadores. E aí, de repente, no terceiro ano, por volta do meio do ano, eu dei a minha primeira passividade. Então, me descobri média de psicofonia. E daí eu não parei mais, De aí fui fazer o curso de vivência mediúnica, fiz curso de passe,
E aí, com todo esse, né, esse conhecimento, a gente vai fazendo, né, vai conhecendo as pessoas também dentro do centro espírita. Um dia, um professor meu me convidou para conhecer a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, porque ele já participava de um programa que passava, era gravado no final de semana, e aí passava na segunda-feira, que era o Renovação. O Edson Rampazzo, meu professor e, né, comunicador também. E aí, nesse dia que eu fui assistir o programa, ele estava lá falando, ele falou, não, entra aqui no estúdio, vem aqui, senta aqui, né, na cadeira e tudo mais. Eu estava ali assistindo o debate, eram 3 pessoas debatendo sobre um tema. E aí, nessa discussão, ele falou, e aí, Monique, o que você acha? Eu, oi? Eu, como? Aí ele fazia assim para mim, tipo, fala. E eu, meu Deus do céu, eu vou ter que falar. E aí eu comecei a falar. Participei do programa naquele dia como convidada, né? E nisso, quando acabou o programa, o diretor do programa me convidou para participar. E aí eu entrei na Rádio Boa Nova, né? Participando desse programa que era meia hora, né? No final de semana a gente gravava e ele não era ao vivo, e ele passava na segunda-feira. E com o passar do tempo, quando eu vi, esse programa fechou, né? E a gente não passava mais a segunda, e migraram a gente para um programa de sábado que é o Pronto Atendimento. E o pronto atendimento é na Rádio TV, 1 hora de programa, né? Praticamente a gente atende pessoas aí no final de semana e tem também durante a semana, mas o meu grupo aí trabalha no sábado, respondendo dúvidas e perguntas a respeito da doutrina espírita. Então, entrei de cabeça nesse mundo do espiritismo, né? E agora, mais recentemente, nessa época da quarentena, eu fui convidada a fazer uma coluna que chama Conexão Espiritual, também na rádio, que passa toda segunda de manhã. E aí eu falei, vou guardar esses vídeos aonde, né, Ed? Aí o que eu fiz? Comecei a salvar isso no YouTube, né? Aí meu irmão, que era o meu irmão caçula, ficava assim, por que você não faz um canal? Cria um canal no YouTube, faz um Instagram. E eu, imagina, eu não sou blogueira, né, gente? Eu falei, não tem condições. E ele insistiu tanto que eu falei, deixa eu colocar, né? Quem sabe, vamos ver o que vai dar. Quando eu vi, eu tava, né, fazendo live, tô aí super divulgando a doutrina espírita e super antenada aí nas redes sociais, mas nunca me imaginei fazendo isso. Mas quando a gente vê, né, que faz sentido, que tem todo um propósito para divulgação, a gente pega gosto, né? Seguramente a gente pode dizer que você é uma das pessoas que mais trabalha pela doutrina espírita no Instagram, viu? Que você faz muitas lives, né? A gente tem acompanhando aí, assim, né? É você e um outro amigo nosso chamado Davi, né? E, assim, são pessoas que realmente, assim, estão a todo vapor mesmo. Isso é muito legal, isso é muito bom, né? Claro. A gente está Mas, intensificado aí nessa que bom. época, né? Claro, usar bem esses recursos, né, para o bem, né? Que a nossa voz, ela se propaga com muito mais eficiência, né? É. Mas, Monique, olha só, a aflição, ela é praticamente, quer dizer, dor. Aí eu peguei, assim, o conceito do dicionário, um sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia, profundo sofrimento. Na Bíblia, tratam a aflição como um ato de prensar, imprensar, pressão, metaforicamente opressão, tribulação, angústia, dilema. A aflição, ela é algo assim que sempre esteve presente, né? Até antes de Jesus, né? Tal, só que Jesus foi o que deu mais um enfoque a isso, né? Deu uma conotação e com isso deu uma promessa também, né? Bem-aventurados, né? Os aflitos, porque serão consolados, né? O que você me diz sobre isso, assim, né? Essa coisa, aflição e consolação, né? Eu acho bem interessante, né, esse nosso conceito também de aflição. Quando você foi descrever, você falou também da questão do sofrimento, né, e da dor. Porque eu entendo muito eu acredito muito que a gente tem a dor, sim, né? Muitas vezes a gente tem a dor, mas o sofrimento é opcional, né? Então a gente sofre quando a gente não consegue entender e compreender algumas dores que a gente passa, né, ao longo da nossa jornada. E quando a gente vai olhar aqui, né, que é o tema da nossa live aqui, que é o Bem-aventurados os aflitos, né? A gente para pensar nesse Deus maravilhoso que nós temos, né, que é todo poder, todo justiça, né, todo criador, né, do universo, todo perfeição. E aí quando a gente para pensar nessas nossas aflições, a gente começa a avaliar que
esse Deus puro, esse Deus justo, ele não poderia fazer algo que não tivesse um sentido ali por trás, né? Toda uma lógica do porquê que a gente passa por essas aflições. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, isso nos dá uma certa tranquilidade, uma certa serenidade para a gente não sofrer tanto quanto a gente sofre, né? Quando a gente não tem esse conhecimento, né? Ou até mesmo uma fé verdadeira, né? Porque muitas pessoas não são espíritas, mas têm uma fé tão verdadeira em Deus que confia, né? Acredita, coloca ali na mão dele e segue em frente, passa por tudo isso como se estivesse numa plenitude completa, né? Então, realmente o sofrimento somos nós que criamos a partir do momento que a gente interpreta essa situação, essa condição, ou essa prova, ou essa expiação que muitas vezes a gente passa aí nessa encarnação, né? Perfeitamente. Os espíritos de uma condição já mais evoluída consideram a dor como uma musa inspiradora para voos mais altos, né, mais além. E eu já vi também um poeta que dizia, né, que quando dói lá no fundo do peito é sinal que se cresceu, é sinal que se evoluiu, porque antes não doía. Mas aí, quando aquele jeito de viver começou a causar dor, é porque algo mudou, né? Alguma competência espiritual foi desenvolvida lá naquela pessoa. Então, ela deu esse salto evolutivo. E dessa maneira a gente entende assim que o amor é a evolução por livre e espontânea vontade. Já a dor, não. A dor, ou você vai ou vai, né? Tem duas opções, ou vai ou vai. E realmente assim, e quanto mais a gente fica recrudescendo em não ir, né? Ou seja, não crescer, não evoluir, não largar velhos hábitos, mais esse grilhão vai apertando, né? Essa dor assim vai. E igual você falou, né? A dor é causada por N coisas assim, né? E é algo físico, né? Algo que, enquanto existir os motivos, ela vai existir a dor. Já o sofrimento, não. O sofrimento é uma coisa assim que é só da gente mesmo. Dor, não. Dor é para qualquer ser que respira, né? Já o sofrimento é uma coisa muito nossa, né? Só para ilustrar um exemplo aí, imagina quando está em casa andando descalço, né, tal. Aí bate aquele dedinho, mindinho lá, sabe, aqui No no fogão da cantinho, né? geladeira, aquela pancadinha bem, mas bem batida Eu mesmo. sou a rainha de fazer isso. Quem não, né? Aí dá aquela dor, aquela coisa assim. Quer dizer, enquanto tiver os motivos da dor física, ela vai existir. Agora, o sofrimento é aquela coisa. Se a pessoa tiver algum processo aí psicológico, alguma coisa mal resolvida, vai ficar, poxa, mas eu não faço nada certo. Minha vida é toda cheia de erros. Eu só erro. Eu só faço coisa errada. Eu só faço isso. Então, assim, aí vai, né? Aí, de repente, Exato. provoca-se até novas dores por causa de um sofrimento mal resolvido. Um processo aí que vem atrás antes mal resolvido. Então, nesse sentido, como a gente falava, né, a dor é uma musa inspiradora, porque realmente ela faz o ser pensar em coisas que ele nunca parou para pensar. Então, assim, ela tem razões elevadas, razões sublimes, né, porque a gente para pensar em algo que a gente nunca pensou. Eu fico imaginando, assim, as vezes que eu já fiquei, foram raras, né, fiquei doente, hospitalizado, como eu pensava naquilo que eu estava passando, sabe? Ficava pensando, pensando. E se eu tivesse são, eu tivesse bem, tranquilo, eu não ia ficar pensando naquelas coisas que eu pensava. Então, assim, isso faz com que a gente reflita mesmo, assim. E a dor não é uma maldade de Deus, né? Ela faz parte das leis divinas, né? Então, é causa e consequência, né? E quando a gente para pensar nisso, nesses momentos de doença, né, a gente percebe também que cada um reage de uma forma, né, Ed? Então, tem pessoas que entram num sofrimento profundo, né, uma revolta, né, de como Deus pôde fazer isso comigo, né, a gente percebe, eu gosto muito de comparar pessoas que estão fazendo um tratamento mais difícil, como por exemplo um tratamento de câncer, tem pessoas que passam por aquele tratamento, fazem a quimioterapia e continuam plenos, né, felizes, parece que a pessoa nem está passando por aquilo. Por quê? Porque ela de alguma forma aceitou essa aflição, aceitou essa prova, né, como eu entendi que eu tenho que passar por isso, eu vou ganhar força aqui, eu vou passar por isso, tudo isso de forma tranquila e serena. Agora tem outras pessoas que começam, né, a se revoltar contra Deus, contra a providência divina e muitas vezes até desacreditar dessa providência divina. É interessante que quando a gente começa a estudar aqui o Evangelho nesse capítulo, que é o capítulo 5 do Bem-aventurados aflitos,
a espiritualidade nos traz que muitas vezes esses espíritos revoltados, né, que não aceitam essas provas, foram muitas vezes aqueles espíritos que não tiveram a opção de escolha, né, dessa encarnação. Então aquilo foi imposto, né? Então existe uma certa revolta, ou até mesmo eles escolheram, né, naquela programação reencarnatória que queriam passar por aquilo, mas como nós temos o véu do esquecimento, muitas vezes se revolta e não lembra que foram eles que pediram para passar por tudo isso, né? Então, a gente, quando pensa em tudo isso, que quando a gente tem esse conhecimento da doutrina espírita, que boa parte dessas nossas aflições ou foram coisas que nós pedimos para passar, né, nessa programação reencarnatória por conta de decorrência aí das nossas ações do passado, como também coisas que eu estou fazendo agora, que eu estou fazendo errado, não estavam programadas nessa minha encarnação como espírito, mas eu estou indo para um caminho tão desviado que de alguma forma isso acontece para que eu acorde, que foi isso que você comentou, né? Então chega aquela doença para você parar e pensar, o que eu estou fazendo? Será que eu estou seguindo o caminho reto? Será que eu não deveria repensar a minha forma de ser? E quantas pessoas, né, se transformam após uma doença? E muitas vezes ali se veem como se estivessem, né, olha, eu cheguei no fim do poço, né, aqui eu não tenho mais para onde ir, mais para baixo aqui. E de repente você fala, essa pessoa não vai sair dessa, né? E de repente ela se transforma, ela sai de uma forma, e aí a gente tem que lembrar que toda vez que eu tenho um fundo do poço, que eu tô ali na escuridão, eu não enxergo a luz. Mas quando eu saio, né, que eu realmente começo a ver essa luz, eu gosto muito, as minhas lamparinas ouvem bastante eu falar disso, da luz, né, do nosso lado sol, dessa luz que nós irradiamos, né, que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente tem essa força, né, que vós sois deuses, né, então nós temos condição de surgir aí das cinzas como uma fênix, né, se não existisse essa escuridão, eu não teria luz, né, e aí quando a gente está se vendo ali naquele buraco, a gente não consegue enxergar uma possibilidade para o futuro. Mas quantos de nós, né, temos essa confiança, essa fé em Deus e conseguimos de alguma forma ver aquela luzinha, né, aquele foquinho, mesmo que seja bem distante. E aí essa fé que nós temos em Deus é que dá essa possibilidade de enxergar. Né, que algumas pessoas que não têm fé ou não acreditam na doutrina espírita, muitas vezes têm essa dificuldade, se revoltam, né? Exato, eu quero só registrar aqui agora, a Fátima disse que a doença funciona como um aviso, um freio para novos rumos. E eu queria mandar um abraço a todas as pessoas, nossos amigos que estão chegando aqui, a Magda, o Fraternidade Esperança, que é o nosso querido Alan, lá de Uberlândia, a Adriana acabou de entrar, a Elci Martins, a Sônia Bart, Marcela, Rafaela, Lu, Cássia, enfim, Nath, Betânia, o Leandro Peloja, do Aprendiz 21, amigos queridos, pessoas maravilhosas, Sim. A Priscila, do Cefac Oração, muito obrigado, a Cida Rachid, muito obrigado, viu, Pedro, muito obrigado pela presença de vocês. Olha só, eu tomei conhecimento de uma história, de um livro que eu estou lendo, de um homem, acho que o nome dele era John, vamos colocar John. Ele trabalhava assim numa empresa e ele tinha assim uma dedicação muito forte mesmo para aquela, né, para gerar resultados, as suas entregas, aquela coisa toda assim. E ele, com o passar dos anos, ele sempre foi fazendo isso. Aí um belo dia o supervisor aposentou-se. Aí ele ficou aquela clima, ninguém falou nada, fica aquele clima de expectativa, né? Poxa, o John é uma pessoa, né, mais, né, que ele é bem preparado, ele entende de tudo lá, ele é de boa vontade, aquela coisa toda, tal. Mas aí um funcionário novato foi promovido e ele foi preterido desse cargo. Ele ficou bem? Não. Ficou meio abalado. Mas aí o que ele fez? Ele fez uma reflexão, pensou quem era ele, qual que era o objetivo dele. Ele gostava do que ele fazia, ele gostava. Então pronto, continuou. Continuou com o mesmo afinco, não fez cara feia, continuou fazendo as entregas, continuou assim, se envolvendo em projetos e foi e tal. Até que passou um tempo, um belo dia o vice-presidente, ele se aposentou. Aí, para sua surpresa, ele e o John foi promovido. Ele chegou Olha lá só. como... Pois é, sabe o que é a vida? A gente tantos nãos que a gente Recebe. né, vai recebendo, mas o sim vai vir. Uma hora vem o sim. Se você pensar assim, as grandes personalidades, pessoas que trouxeram grandes conhecimentos para nós, elas fracassaram terrivelmente. Só que depois eles conseguiram sim. Albert Einstein é um exemplo.
Se não me engano, eu até achei exagerado do jeito que foi colocado lá onde eu li, mas tem referência. Ele fracassou 2.000 vezes. Mas aí o Caramba. acerto que ele fez, poxa, o acerto que ele fez, ele continua revolucionando a ciência, o progresso da humanidade. Thomas Edison também, parece que ele errou mais de quase 300 vezes para fazer a lâmpada. Aí ele acertou na 301, né? 31ª vez, ele acertou Sim. e conseguiu. Então, assim, se a gente for pensar, é uma aflição quando a gente não consegue aquela pretensão que nós queremos, né? É uma aflição. Mas, como diz Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. Mas essa consolação mesmo assim, que se a gente for expandir mesmo esse tema, ela diz muito respeito à vida futura. Então, assim, Jesus ele falava já colocando para a vida futura, já porque era algo que não se tinha na época um entendimento, né? O que seria isso, né? Assim como ele falava, meu reino não é deste mundo, né? Então, ou seja, de onde ele veio é para onde ele vai voltar. Então, assim, fica essa coisa. Agora, uma dúvida: precisa sofrer para ser feliz, para a gente conseguir levar? Não, não precisa sofrer. A gente pode ser feliz assim mesmo, a gente pode. Ser feliz foi uma comparação muito maravilhosa que eu ouvi uma vez. Ser feliz não é um lugar que você chega, um lugar que você, como é que fala, chegou, montou sua casinha lá e está lá. Não, a felicidade é o modo que você viaja. É a forma que você viaja. Você pode chegar num lugar que você está viajando e procurar um lugar confortável, com vista para a janela, se tiver opção, né? Se não, né, vai em outro lugar mesmo. Às vezes quem está do lado também, uma companhia agradável, aquela coisa toda assim. Então são a forma que a gente vai viajar para chegar em um determinado lugar. Então isso E é o que é seria para nós, né, importante. a felicidade. É importante esse ponto que você trouxe, Ed, porque muitas vezes a gente fica pensando que existe uma felicidade 100%, né, que daria para a gente conquistar uma felicidade absoluta, né, num planeta de provas e expiações. Na verdade, a gente sabe que essa vontade de chegar nessa felicidade extrema é um pouquinho também do que a gente tem ali no nosso subconsciente, porque a gente sabe que a gente pode chegar no mundo feliz, né? Então a gente não tem ainda 100% de felicidade no nosso planeta, né? A gente tem momentos felizes, né, com pessoas que muitas vezes estão ali ao nosso lado e depende muito de nós aproveitarmos esses momentos, né? Eu gosto muito de falar que agora, nessa época do Covid, as pessoas estão aproveitando mais o tempo que elas têm, curtindo mais a paisagem, né, olhando as coisas ao seu redor, aproveitando esse momento que está tendo, né, possível ali próximo, muito mais próximo da sua família. Então, acho que a gente também tem que criar momentos felizes, né, porque pensar numa felicidade absoluta e sempre olhar também a graminha, né, do nosso vizinho, achar que a grama dele é sempre mais verde do que a nossa, e é interessante quando a gente fala aqui desse capítulo do Bem-aventurados os aflitos, quando a gente começa a comparar, né, por que será que certas pessoas vêm extremamente pobres, outras extremamente ricas, né? Por que algumas pessoas vêm numa condição de uma determinada doença e outras pessoas com 100% de saúde? Peraí, gente, que meu gato está querendo derrubar o meu celular. Gente, hoje é sexta-feira 13, feijão aqui, meu gatinho preto tá na loucura. Ele tá, gente, atividade total, 100% hoje. Mas enfim, como eu estava falando, né, essa questão de por que a gente tem pessoas com condições tão diferentes, né? Umas tão ricas, outras tão pobres, né? E outras com condição de algumas determinadas doenças. Então, quando a gente começa a entender que todos nós passaríamos por condições diferentes, né, ao longo da nossa jornada, que essas inúmeras encarnações, que muitas vezes a pessoa, né, a Monique vem hoje como mulher, amanhã a Monique vai vir com um outro corpo, né, como na condição masculina, para justamente passar por aquela experiência, por aquela vivência. Isso tudo nos dá tranquilidade de, olha, eu estou nessa condição agora, nesse pedacinho de tempo aqui, dessa jornada imensa que eu vou ter como espírito, né? Então, o que eu posso fazer neste momento que eu estou aqui encarnada nesse planeta Terra? O que eu posso tirar de proveito de todas essas aflições que nós temos que passar, né? Então, é um pouco disso, essa reflexão que a gente precisa fazer, Ed. Exatamente. O Alan aqui do Fraternidade e Esperança está dizendo que a dor é o cão pastor que vai buscar as ovelhas desgarradas do rebanho. Olha só que interessante. E a Marcela Negrini, ela falou que já tem 9 meses que o filho dela de 18 anos faleceu.
Realmente, assim, Marcela, tem pessoas que vêm e passam com isso programado aqui na Terra, né? Então, assim, por isso que tem mortes prematuras, né? E realmente, e só depois que a gente vai entender. Tudo faz parte de um processo evolutivo. E a Elda, uma grande amiga minha aqui de Brasília, ela está dizendo que ó, depende de cada um de nós saber como lidar, né, com o que tem e o que nos é possível ter e fazer. E pegando assim o gancho do que você falou, Monique, por que, né, uns nascem na pobreza e outros na riqueza? Sendo que nada fizeram nesta vida para justificar isso, né? Pois é. E o que é menos compreensível ainda é que pessoas viciosas, pessoas devotadas ao mal, é, vamos dizer assim, vivem na opulência, se dão bem, têm as melhores oportunidades, enquanto aqueles que são virtuosos, aqueles, né, que são os praticantes do bem, muitas vezes passam por aflições terríveis. Mas para isso, tem uma resposta interessante que é do Chico Xavier. Uma vez, quando ele foi feita essa pergunta para ele, né? E a pessoa que estava lá estava falando bastante mesmo sobre essa questão e da grama verde do vizinho, né? Assim, né? A comparação aí. E falava bastante. Aí o Chico falou assim: pois é, meu irmão, olha só, nós, eu e você, estamos colhendo. Ele ainda está plantando. É por isso. Então, assim, o que o Chico dizia, né? Nessa infinita sabedoria dele, com essa simplicidade, né? Assim, admirável, é que essa vida ela é só um ponto entre o passado e o futuro. O passado tem um monte de vidas que nós vivemos, né? Existências, né? A vida é uma só, claro. Muitas existências, muitas reencarnações que nós tivemos. E a gente, que lá nós cometemos vários erros, acertos, enfim, são tantas coisas que hoje nos faz sermos o que somos hoje. O que nós temos, essas competências espirituais que nós amealhamos. E o que a gente está fazendo aqui agora, nesta vida, nessa existência, é o que vai refletir lá no futuro. É o que vai, por exemplo, ser o que a gente conquistar aqui hoje, é o que vai fazer com que a gente tenha maior facilidade para lidar com as tribulações que a gente vai ter que passar em vidas futuras, ou talvez, eu não sei o que reserva para a gente no futuro, pode ser que a gente vai nascer na opulência, na riqueza, então assim, isso é uma prova muito difícil, porque muitos se perdem, né? Muitos mesmo se perdem, né, nessa provação. Então, E a gente precisa lembrar também, de que a gente está aqui neste planeta com uma inteligência já mais avançada e nós precisamos trabalhar nossas questões morais, né? Então, muitas vezes, essa pessoa que vem na riqueza, ela está ali para exercitar o quê? O egoísmo, né? Muitas vezes a sim, vaidade, e aí ele precisa de alguma forma ajudar aqueles que estão à volta dele, ao redor dele. Então, tá tendo oportunidade nessa encarnação de fazer isso. E aquelas pessoas que muitas vezes vieram pobres em encarnações anteriores tiveram todo esse dinheiro, essa fortuna na mão e muitas vezes não souberam fazer uso disso, né? E agora estão aí trabalhando essa questão da vaidade, do orgulho, né? sim, exatamente. Assim, a pessoa que nasce na riqueza, mas na riqueza de verdade mesmo assim, ela fica blindada muitas vezes com relação ao mundo. Só que a gente vê certas iniciativas de pessoas que são famosas, têm condições de engajar pessoas e têm também recursos financeiros materiais e, por exemplo, fazem campanha para levar água potável a certas comunidades em certos países aí que são muito, mas muito pobres mesmo. Então, por exemplo, é um tipo de ação, claro. Aí tem já outros que já se engajam, por exemplo, para fazer outras ações assim nesse sentido. E isso a gente vê que realmente acontece. Mas e a justiça de Deus? Como é que fica nisso aí? A justiça de Deus é justamente isso. É fazer com que a gente tenha essas experiências para que a gente possa evoluir. Porque a gente não pode só evoluir de um lado. Não existe evoluir só de um lado. Tem que evoluir em todos os lados, né? Então, assim, são aquelas duas asas que a gente tem que ter bem desenvolvidas para voar. Porque se for só uma asa desenvolvida e a outra não voa. Não adianta. E assim não Exato. cresce, não vai para frente, não é verdade? É verdade. E Deus é tão maravilhoso, né, de que ele dá esse véu do esquecimento para a gente não se recordar de tudo que a gente fez em encarnações anteriores e até para a gente ter ali, a gente tem no nosso inconsciente, né, a gente tem de alguma forma ali a intuição do que é o bem e o mal, né, o que a gente deve fazer de correto ou não deve fazer, mas ainda assim
Deus nos dá esse nosso livre-arbítrio de escolha, né? Por mais que eu tenha feito aí uma programação reencarnatória e tenha falado, eu vou fazer dessa forma, eu vou ajudar com esse recurso que eu tenho, vou ajudar todo mundo. Chega aqui, aí tem esse véu do esquecimento, a gente sabe ali no nosso subconsciente o que a gente tem que fazer, o que é o certo, né? O quanto a gente deveria ajudar, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? E se a gente tivesse também o conhecimento de tudo isso que nós fizemos aí no passado, vocês imaginem a dificuldade que seria? E aí eu gosto também de falar, esses dias eu compartilhei no meu canal um vídeo falando sobre crianças que têm aí espalhadas pelo mundo, que conseguem relembrar encarnações anteriores e a dificuldade que elas têm de conviver, né, de entender o que está acontecendo com elas. Então imagina que bênção que é esse véu do esquecimento, porque nos dá essa oportunidade de escolher, de errar, e apesar disso, a gente ainda tem aí a ajuda da espiritualidade. Nós temos aí os nossos anjos guardiões que estão aqui, ó, o tempo todo falando no nosso ouvido, intuindo, e aí cabe a nós escolher se a gente vai querer ouvir essa intuição ou não, se a gente vai estar ligado com esses nossos espíritos aí benfeitores ou não, ou se a gente vai realmente permanecer aí no vício, né, nessas loucuras, nessas nossas paixões e nos atrelando a espíritos que estão também nessa mesma condição, né? Perfeito. Tem pessoas que ficam aflitas porque elas ficam sem saber o que elas vieram fazer aqui no mundo. Né? Por que eu estou aqui? Então, quando começa, por exemplo, principalmente quem começa no espiritismo, já fica nessa ansiedade, assim, né, que eu tenho que fazer. Às vezes, qual é o meu propósito? O meu propósito. Aí, às vezes faz aquelas coisas assim exageradas, tal, às vezes não, fica assim naquela. Não, é o seguinte, tem que ter calma, respiração, certo? E comece de coisas pequenas, coisas simples. Eu costumo brincar o seguinte, que tem muitas pessoas que não dão um bom dia para o porteiro do prédio que mora, por exemplo. Isso já é um começo. Dá bom dia para a pessoa que se mora em casa, né? A pessoa que está lá varrendo, né? O serviço público de limpeza, né? Está lá varrendo. Dá bom dia para eles. Já é o começo. São atitudes simples que parece que vai puxando uma outra. É igual aquela história. Se eu quiser correr a prova da São Silvestre, esse ano já não dá. Mas se eu começar agora a treinar, daqui a uns anos eu estou lá. Então é aquela coisa, é criar músculo. Eu sei que sentimento não é uma coisa abstrata, não é músculo, mas assim, a mecânica é a mesma. É começar, é ir devagarzinho. Porque se a gente for de uma vez, não dá. Aí a gente acaba desistindo mesmo, quando a gente quer fazer coisas grandes demais. Não, comece com coisas pequenas, vai devagarzinho, né? Por exemplo, tanto a Monique como, né, nós dois, a gente chegou uma hora que viu a necessidade de criar um canal, né? E divulgar a doutrina espírita. Mas só que antes, já tinha um movimento antes, né? De estudar, de conhecer, Sim. aquela coisa toda, né? Então começou isso. As primeiras leituras de, por exemplo, um livro espírita. No meu caso, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro livro que eu comecei a ler e pronto. Aí eu comecei a me interessar, né? A Monique também tem a história dela, né? Um livro caiu na sua mão, né, Monique? Você sabe que eu comecei a estudar, a conhecer o espiritismo, e não foi nem nessa época que a minha mãe começou a ver espíritos, por Zíbia Gasparetto, né? E hoje, quando eu leio o Zíbia Gasparetto, eu falo, gente, não completa mais, não enche, né? Não preenche mais as informações que a gente precisa, mas é uma porta de entrada, né? Sim. É uma pessoa que de alguma forma desperta curiosidade para as pessoas se aprofundarem, né? E aí, quando eu comecei a ler, por exemplo, hoje eu falei de manhã, né, junto com a Flavinha, da Amiga Espírita, a gente falou sobre suicídio. Quando eu li o livro Memórias de um Suicida, eu falei, meu Deus do céu, que maravilhoso tudo isso aqui. E muitas pessoas falam, nossa, que leitura pesada, né? E eu li o livro, e eu me preparei, né, estudei o livro, porque eu ia fazer meu professor também me deu a oportunidade gente, eu vou deixar aqui um dia no final do ano para alguém que quiser preparar uma aula, né, quiser aqui fazer tema livre, né, escolher um tema aqui, fazer uma aula, escolha o tema e vem aqui fazer. E quando eu escolhi o tema, escolhi logo, né, suicídio, porque tinha uma lista de temas, eu falei, vamos ver aqui qual que vai sair, suicídio. Aí quando eu falei, vou ler o livro, comecei a ler, gente, eu chorava lendo o livro, chorava, e não chorava de tristeza, mas de alegria de pensar como esses nossos irmãos são resgatados na espiritualidade, né? Quando a gente para pensar nos servos de Maria, o trabalho que eles fazem na espiritualidade com esses nossos irmãos e o quanto a gente pode estar fazendo aqui uma prece para uma pessoa que desencarnou e esse pensamento chega, essa prece chega até esses espíritos,
Falei, meu Deus, que loucura tudo isso, né? E eu fiquei encantada. E quando eu fiz a aula, né, preparei todo o conteúdo, eu falei, gente, para mim isso aqui abriu um mundo novo, né? E aí, a partir daí eu não quis sair mais. Eu falei, gente, é isso daqui, explica muita coisa. E quando você começa a estudar o espiritismo, vai pegando temas como esse, né, de desencarne coletivo, né, suicídio, e você fala, gente, agora tá fazendo sentido, que são coisas que a gente pensa, né, antes de conhecer o espiritismo, tem tudo a ver com esse tema que é o Bem-aventurados dos Aflitos, porque se você não tem esse conhecimento da doutrina espírita, você não consegue entender o porquê que acontece isso, por que as pessoas, né, têm essa tendência, por exemplo, ao suicídio, por que muitas vezes, né, existem desastres coletivos, né, então, por que tem a lei de destruição, né? Então, quando a gente começa a estudar tudo isso e entender que a destruição, de alguma forma, é para que a gente possa renovar e que esses espíritos estão ali num outro local e que logo mais eles estarão aqui de volta, que tudo isso é aprendizado, como a nossa colega aqui comentou, né, da perda do filho dela, logo mais vocês vão se reencontrar. Então, olha isso, como isso, né, dá uma paz no coração, uma tranquilidade de saber que é só um momento de afastamento e logo mais vocês estarão juntos, porque em sintonia vocês vão estar o tempo todo, né, em sintonia de pensamento. Mas em algum momento você vai ter a oportunidade de reencontrar. E quem sabe, até nesse momento aí que você está encarnado e ele está ali desencarnado em pensamento, em sonho, quando a gente vai dormir, a gente pode fazer oração, a gente pode pedir, né, para se for permitido, se ele estiver bem, na condição que ele estiver na espiritualidade, que vocês se encontrem durante o sonho, receba, né, uma mensagem desse seu filho aí, que está com certeza sendo amparado pela espiritualidade. E aí você vai ter notícia dele e vai ficar tranquila, não, então daqui a pouco a gente se encontra de novo. Então, olha que maravilhoso que é o espiritismo, né? Exatamente, é aquela lição de que a morte não existe, né? A morte, o espiritismo matou a morte, como falam, né? Então, assim, a pessoa que entra nessa ilusão de se matar achando que vai acabar com tudo, né? A coisa continua, só que continua em outra dimensão, né? E os sofrimentos, as aflições também continuam, e até de uma forma maximizada, porque uma vez fora da influência material, o espírito ele tem uma percepção muito mais ampla. Então, assim, se a gente está sentindo uma aflição, isso vai se amplificar. Se a gente está sentindo uma coisa boa, uma virtude, assim, uma coisa boa, isso também vai se amplificar. Então, é ter muito cuidado com isso, e é bom, assim, espalhar que a morte não existe, que a vida continua. A vida sempre continua. E é interessante isso aí que você falou, porque, Monique, porque a chave realmente dessa coisa das aflições é a pluralidade das existências, a reencarnação. A gente sempre entender que se a gente passa por uma aflição nessa vida, passa bem por ela, a gente não vai passar mais por ela. A gente passa Eu igual ganho um aluno. créditos, né? Exatamente, é igual o aluno que está na escola lá, ele termina lá, sei lá, a segunda série, ele foi aprovado, ele vai fazer a terceira, ele não vai mais ter que, sabe, algumas coisas ele vai rever daquela matéria lá, mas ele não vai ter que passar de novo por aquilo. Então é isso que acontece conosco. E tem livro, uma passagem no Livro dos Espíritos, que eu não me recordo a questão, que diz o seguinte, que quanto mais forte vai ficando as aflições, vai ficando mais terrível, é porque é um sinal evidente de que ela está acabando. Ela está acabando. Eu vivi isso recentemente. Foi assim uma coisa interessante mesmo. Assim. Eu passei por um processo de assédio moral no trabalho. E quando a coisa estava ficando assim de uma culminância que eu achava que eu não ia Ah, eu aguentar. já passei por isso. Pois é, quem não, né? Aí foi realmente tudo se resolveu, mas se resolveu de uma forma assim interessante, porque assim, foi realmente aquela coisa assim, foi uma provação que realmente aconteceu e pronto. Eu não sei como é que vai ser no futuro, mas assim, tem um livro, você falou sobre reencarnação, tem um livro de um escritor chamado Ian Stevenson, ele é um psiquiatra, ele fez um livro chamado Reencarnação, 20 Casos. Então, assim, ele não tem nada a ver com espiritismo, ele não tem religião, mas ele se debruçou nesse fato porque ele viu fatos concretos realmente acontecendo, assim, pessoas, crianças, né, e que falavam sobre que tinham vivido em tal casa, que era assim, assim, tal, ia ver, investigar, realmente batia todas as informações.
Inclusive, em alguns momentos, ele até levou a criança até esse lugar, e a criança, ela com toda a desenvoltura, ela foi nos mostrando, contando a história, tudo isso foi se confirmando. Então, assim, a gente vê que é uma realidade isso aí. Então, não tem como a gente achar que não, que aqui acabou, do pó ao pó voltará. É igual você disse para nossa irmã que o filho faleceu com 18 anos. A gente vai se encontrar e vai saber, o véu vai ser retirado, e a gente vai entender por que aconteceu né, esse desencarne tão prematuro. Mas, assim, hoje em dia, talvez a gente não possa saber, não possa, assim, talvez a gente sinta, mas não saiba, assim, de uma forma contundente, porque não chegou a hora, não é o momento ainda. Então, assim, só Deus que sabe, né, essas coisas, assim. E eu queria falar do Livro dos Espíritos, Monique. Bora lá. Fala na questão 166 sobre a reencarnação, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí eles falam, sofrendo a prova de uma nova existência. Olha só como é que eles responderam, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, assim, para depuração, ela tem essa coisa mesmo das vicissitudes, né, que são aquelas tribulações que acontecem na vida da gente, isso causa aflição. Causa aflição por quê? Porque o motivo, o sentido é esse, é a gente crescer, evoluir, ir para frente. E Eu se a gente acho fica interessante, Ed, até comentando a respeito disso, desculpa te interromper, mas lá na questão 92 também do Livro dos Espíritos, a Kardec questiona os espíritos a respeito do porquê que a gente precisa passar por várias encarnações e a gente não resolve tudo em uma encarnação só. E eu acho fantástica a resposta dos espíritos, porque eles falam o seguinte, vocês ainda acham que vocês já chegaram nessa superioridade, né? Então, vocês acreditam mesmo que vocês já são tão perfeitos que não precisam reencarnar várias vezes? E aí ele faz uma analogia, né? Falando que nós ainda estamos como crianças aqui, né? E que a gente ainda precisa, para chegar na vida adulta, a gente ainda precisa passar pela adolescência, né, pela juventude, ali, adolescência, juventude, para chegar na vida adulta. Não adianta a gente querer dar um salto, né, de uma encarnação para chegamos ali na angelitude, na perfeição, na pureza, não é assim, né? Então a gente precisa passar por várias vivências, a gente ainda precisa trabalhar muito essas questões do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Exatamente. A Adriana está confirmando o que a gente falou, porque muitas vezes acontece isso, da gente conhecer uma pessoa e conforme você vai conhecendo essa pessoa, vai convivendo, você parece que entra naquela coisa assim de que, poxa, eu já conheço a pessoa de muito tempo, só que eu faz uma semana que eu estou trabalhando com ela, sei lá, tô estudando com ela. Isso aconteceu demais da conta, assim, já teve gente que falou para mim já assim, poxa, você é uma pessoa que eu te conheço já há muito tempo, viu, tal. E eu também já tive essa sensação com essa pessoa e com outros também, assim. Tanto, assim, sensações, assim, de ternura, de agrado, e também sensações não muito boas, né? Essa pessoa só que ela nunca fez nada para mim, pô, peraí, deixa eu domar isso aí, né? Porque, afinal de contas, somos seres racionais, então vamos usar a racionalidade ao nosso favor, né? Então, assim, Exato. já vê que isso aí pode ser alguma coisa da vida passada e a gente está aqui de novo, procurando acertar, e vamos acertar, né? Se os dois querem, por que não, né? A gente vai acertar, né? E isso acontece demais na família, né? Poxa, né? Quem diria, né? E Exatamente isso. Valeu, principalmente na Adriano. nossa família, né? Na nossa Exatamente. família Valeu. também, né? Tem aqueles familiares que você fala, nossa senhora, meu Deus, como é que eu consigo, né, lidar com essa pessoa? E aí você fala, gente, por que isso acontece comigo, né? Por que eu tenho tanta dificuldade de conviver com aquela pessoa dentro da minha própria família? Gente, a gente está na mesma família justamente para resgatar o que nós temos aí, né? De eventos, ações que nós fizemos no passado, e muitas vezes é esse espírito que está na sua família, que você tem maior dificuldade de se relacionar, que é aquela pessoa que você mais precisa resgatar. E Deus está dando aí a oportunidade de você resgatar nessa encarnação. E muitas vezes a gente fala, mas eu não vou fazer isso agora, deixa para a próxima, né? Nós somos espíritas, a gente sabe que tem reencarnação futura, então deixa que na próxima eu resolvo tudo isso, né? Exatamente, é. Olha aí Aí a teve uma Sônia. pessoa, a Angel Cleis falou que conhece você já de muito tempo, viu, Monique? Tá dizendo aqui. A Angel é uma seguidora nossa e Angel é uma gracinha e a gente conversa, troca muito, viu, Ed? Ela fala que Uhum. acha que me conhece de muito tempo e eu tenho também muito, muito carinho por ela, então acredito que sim, viu? A gente tem aí a idade com esses espíritos que surgem em tão pouco tempo, né? E principalmente nessa época da quarentena,
A gente tem conhecido pessoas tão queridas, né, Ed? Sim, exatamente. Eu coloquei essa pergunta aqui porque eu achei ela muito pertinente. A Sônia Bart, né? Quando a pessoa comete suicídio, é que chegou a hora de desencarnar? Não. Não, não mesmo. A Monique vai até concordar comigo aí. Porque é o seguinte, o momento do desencarne, ele acontece de forma natural. Então, assim, quando a pessoa ela usa do seu livre-arbítrio para tirar a sua própria vida, ela ainda permanece ligada ao corpo. Então, assim, se ela recebeu vitalidade, né, física, né, para viver até, por exemplo, os 80 anos, e ela comete esse ato aos 50, isso não é uma coisa também, como é que fala, engessada, não. Normalmente ela fica ligada ao corpo até esses 30 anos a mais aí. Mas só que às vezes, Deus é o seguinte, Deus é justo, mas também ele é bom e ele é todo amor. Então, assim, dependendo da condição do espírito, se ele tiver já uma certa evolução e ele conseguir entender o que aconteceu, ele talvez possa ser desligado antes, talvez, mas não é uma coisa assim que acontece. Então, assim, se a pessoa ela tirou sua própria vida, não é porque chegou a hora de desencarnar, não. Não é. Isso aí acontece de maneira natural e não é premeditado pela gente. Não é verdade, Monique? É isso mesmo. E é interessante lembrar, né, que por mais que a gente tenha aí interrompido, né, antecipadamente a própria vida, isso não significa que a gente não vai ser amparado, né, na espiritualidade, que esses, né, todo mundo tem aí seu livre-arbítrio, né, de fazer aquilo que acha que é o correto, e muitas vezes a gente comete esse erro, né, tirando a própria vida, e a gente tem que lembrar que ele está lá nas leis, desde as leis mosaicas, né, o não matarás, não tirar a própria vida. Então, a gente, quando a gente está tirando a própria vida, a gente está, de alguma forma, descumprindo uma lei de Deus, né, que é o cuidar do próprio corpo, né, ter esse cuidado com o nosso corpo físico. Mas que a espiritualidade é maravilhosa e a gente sempre é amparado, né, então... E principalmente para os familiares que têm aí alguma pessoa, né, que tenha cometido esse ato, sempre ter o pensamento elevado, mandar as preces, porque a prece chega, né? E com certeza a espiritualidade vai estar auxiliando e orientando esses nossos irmãos, né? Sim, com certeza. Teve outra questão do Livro dos Espíritos que eu separei aqui, a questão 167. Qual que é o Vai objetivo da lá. reencarnação? Eles dizem o seguinte, que é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Então, olha só, chama atenção para essa palavra expiação, expiação com X, que sofrer, remir, pagar com sofrimento, né? Que é assim, o termo da palavra. Mas assim, é a gente sentir na carne mesmo, assim, as experiências mesmo, tá aqui, né? Não como espírito, porque como espírito é outra realidade, é outra forma de encarar, de ver as coisas. Mas aqui, assim, dessa maneira. Então, esse é o objetivo. Conforme a gente vai sucedendo essas existências, as reencarnações, a gente vai adquirindo XP, né? Vai aprendendo, vai conseguindo experiência, vai amealhando competências espirituais. Então, como nós dissemos lá atrás, então, uma expiação que a gente passou e passou bem, aprendeu realmente o que tinha que aprender, não vai passar de novo. Até se passar de novo também não vai fazer muito sentido, porque já sabe, já aprendeu, né? Já sabe passar por aquilo. Então, a coisa é diferente dessa maneira. E deixa eu só ler aqui, a Eu Adriana ia, Moreira. Ah, eu ia comentar, antes da Adriana Moreira, tem uma pessoa que fez uma pergunta, a Silvana, ela colocou assim, quando é um acidente, né? Acho que quando a pessoa desencarna por um acidente. tá. Vou dar um exemplo, dar até um exemplo aqui, Adriana, Silvana, quando acontece isso, né? Normalmente não existia uma programação, né, para que acontecesse esse acidente, apesar de ter algumas situações que sim, está programado, mas a maioria das vezes quando acontece e não estava programado, a gente também tem essa dificuldade aí existe toda uma demora um pouco maior aí para esse desvínculo, né, do espírito ali com o corpo físico, mas a espiritualidade auxilia nesses momentos, né, nesses casos, principalmente quando não foi a pessoa, né, que causou esse acidente, né, quando vem aí, acontece alguma fatalidade e essa pessoa acaba desencarnando. Então, sim, a espiritualidade amiga sempre auxilia essas pessoas nesse momento de desencarne. Então, é diferente do suicídio. E hoje em dia a gente vê certos Só vídeos para aí que ela não ficou ficar mais sem fácil, né? resposta, Ed. É, não, pois é, falando ainda da Silvana aí, a gente vê certos vídeos aí que hoje em dia ficou mais fácil, todo mundo filma tudo, né? Então, assim, certos acidentes mirabolantes que a pessoa às vezes sai intacta.
Mas o carro vem, passa por cima da pessoa e ela sai andando até Também. limpando a mão e tal. Então, assim, é um acidente, mas que não teve vítima. Então, não chegou a hora. Então, dessa forma, quando acontece por um acidente, é porque chegou aquele momento, igual a Monique acabou de falar aí, né? Aí tem já toda uma equipe espiritual lá para dar assistência, para socorrer, que ainda mais quando é acidente automobilístico, pelo que eu já andei vendo aí. A pessoa, quando desencarna, ela fica lá pedindo socorro, pedindo para algum carro parar para socorrer um parente dela, alguma coisa assim. Ela nem sabe o que aconteceu. É igual E aquele tem. filme, Pode eu ia falar, falar do filme, só um desculpa. pouquinho. O filme, o Ghost, O Outro Lado da Vida, aquele filme lá maravilhoso, Patrick Swayze e a Demi Moore. Então, quando ele tá lutando com o bandido lá, ouve-se um tiro, o bandido sai correndo e o Sam sai correndo atrás do cara. Só que é o espírito que sai correndo. Porque ele mesmo tomou um tiro e morreu. Mas desencarnou. Aí ele, enquanto espírito, sai correndo atrás do bandido. Então é o que acontece muitas vezes assim. Foi um acidente, foi uma coisa assim tal. Diga, Monique. E é interessante nessas situações, porque, como você falou, né? A pessoa sofreu um acidente de carro, tá ali e não sabe nem o que aconteceu. Então, muitas vezes não sente nada, né? Porque a espiritualidade, de alguma forma, vai amenizando, né, toda aquela situação e ele praticamente não sente, né, o que aconteceu. Não sente dor, né? Acaba desencarnando aí sem, muitas vezes, nem perceber. Exatamente, é. Bem, Adriana, eu vou falar agora da Adriana Moreira, sobre a questão do esposo dela, né? Isso aí é o seguinte, o exercício de perdão é o remédio que você dá para o outro para você ficar bem. Então é o seguinte, quando a gente não perdoa, a gente acaba criando uma coisa chamada mágoa. A mágoa é um peso que a gente carrega à toa. E esse peso que a gente carrega à toa, uma hora causa uma lesão. E essa lesão vem em forma de doença, de coisas ruins, sabe? Assim, às vezes não necessariamente físicas, né? Mas assim, emocionais mesmo. E a gente vai, às vezes, perder uma existência por causa disso. Então, é muito interessante conversar com seu esposo para ele tentar fazer um exercício de perdão. Perdão é simplesmente não se vingar, seja em atos, palavras e pensamentos. Isso é que é o perdão para o espiritismo. Então, assim, não é a coisa do esquecimento, aquela coisa. Esquecimento é mecânico. Não adianta querer esquecer para perdoar, não, senão nunca vai perdoar. Uma hora, assim, tem que esquecer as emoções sentidas lá quando a coisa ruim foi feita, né, tal. Então, conversa com seu esposo nesse sentido. É, olha só, Monique, o Instagram, ele não mais limita as nossas lives em 60 minutos, né, como era antes. Então, parece Ai, que que agora é bom. 90. Então, assim, se você tiver com Ó, disposição, a gente vai ficando. Eu bora gosto, aí, bora lá. pode ser, né? Então, eu gostaria de pedir para as pessoas, então, para elas, né, lançarem suas perguntas, né, que a gente vai tentando responder dentro do possível, né? Eu não Posso sei se só tem mais complementar outra uma aqui. coisa para a Adriana também, a respeito dessa Isso, por questão do favor, esposo claro. dela? E uma coisa Uhum. interessante que ela pode fazer, até para orientá-lo, né? Porque muitas vezes a gente é espírita, às vezes o esposo não é, né? E aí como é que a gente coloca ali na cabeça dele que ele tem que ter, né, trabalhar essa questão do perdão? Sempre tenta intuir ele, né? Explicar para ele que muitas vezes, se ele ficar com esse sentimento de alguma forma de não perdoar os pais, ou de ficar sempre relembrando essas situações, a gente fica com aquele pensamento ali remoendo, né? Tem uma monoideia, eu gosto muito de usar essa palavra, se não salvo engano, foi o espírito Hamed que usa muito no Renovando Atitudes, que ele fala da monoideia. Então eu fico ali pensando, alimentando aquela coisa, né, que eu não perdoo, e fico relembrando por que eles fizeram isso comigo e tudo mais. Como é que eu faço para parar de ter esse sentimento e de alguma forma, né, ir trabalhando essa questão do perdão? Acho que a primeira coisa é você começar a fazer uma prece, né? Então pedir para ele fazer de alguma forma, toda vez que vier esse sentimento, né, de não perdoar, e começar a fazer uma prece e mandar pensamentos positivos para os pais dele. No começo vai parecer uma coisa automática, porque ele não tem esse sentimento, né, de perdão com os pais. Ele vai começar a fazer isso de forma automatizada. Com o passar do tempo, ele vai começar a sentir aquilo que ele está falando, né? E depois, com o tempo, ele vai realmente perdoar. De alguma forma, ele não vai mais alimentar esse sentimento. E tem uma prece também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho do Evangelho, tem preces de perdão. Então, pega uma prece dessa, anota num papel, coloca ali na geladeira. Acho que de alguma forma você vai conseguir dar um primeiro pontapé, um pontapé inicial aí para ele. Exatamente. E falando em prece, também é interessante assim, se não faz o culto do Evangelho no lar em casa, comece a fazer.
Isso também Que é propicia. maravilhoso. E aí já é também uma liga interessante para fazer isso que a Monique falou, né, sobre a prece, né? O Exato. Evangelho é interessante, que ele tem uma coletânea de preces espíritas que ajuda bastante, assim, que às vezes tem dificuldade, né, de formular suas preces, né? Então, e tem essa aí do perdão, realmente, Exato. e é muito bom mesmo. Olha só, Monique, o Delcimar Romeiro, ele diz assim, ó, e quando existe influência de uma pessoa, tanto encarnada como desencarnada, no suicídio, a isso damos o nome de obsessão, né? A obsessão ela não acontece só de espírito para encarnado, também acontece do encarnado para o espírito, né? Tem encarnado que às vezes chama demais o espírito. Aí ele vem e às vezes vem com raiva, né? E acontece. É aquela coisa que a Monique falou aí, prece, orar, toda vez que vier essa coisa, assim, essa influência, assim, primeiramente parar, entender que está vindo, parar e fazer a prece. É o chamado vigiar e orai. Vigiar é o sentinela que está vigiando, está sempre olhando. E o orar são os nossos exércitos. Quando a gente ora, a gente se fortalece. Então, assim, a nossa força que vem. É bem a Monique, ela sem querer, ela respondeu a sua pergunta aí, porque o que ela falou vale para isso também, né, Monique? Vale, com certeza. E lembrar que a gente não pode ficar terceirizando, né? Ah, mas a pessoa cometeu suicídio, foi por conta da influência dos espíritos, pode até ter chegado a esse ponto, mas a maioria das vezes é a gente que começa a trazer os pensamentos negativos, né? Alimentar essa ideia desses pensamentos, e aí eu começo a atrair esses espíritos que de alguma forma podem potencializar, né, essa influência, mas muitas vezes a gente que inicia esse processo. Então, bem isso que o Ed falou, né? Quando começar a vir umas ideias negativas, como é que eu transformo essa ideia negativa numa ideia melhor, né? Então, peraí, por que eu tô pensando nisso, gente? Vamos lá, por que eu tô passando por isso agora? Por que meu dia não tá bom? Como é que eu posso fazer para melhorar esse meu dia? Vamos mudar o pensamento, vamos ligar uma música, vamos, né, de alguma forma transformar esse pensamento em algo positivo. Por que eu estou passando por isso? Será que não... Eu gosto muito de falar de oportunidade, Ed. Eu não lembro se isso eu coloquei na minha cabeça por conta de alguma leitura que eu fiz, se foi Emmanuel, com certeza deve ser influência do Emmanuel aí na minha vida, nas leituras que eu faço. Mas para mim, aflições são oportunidades, né? Então, quando a gente passa por algum momento difícil, são oportunidades da gente trabalhar alguma questão nossa. Exatamente, é oportunidade de melhoria. Perfeito, exatamente. Aí a Sônia está só comentando aqui da pergunta que ela fez, porque o sobrinho dela de 20 anos ele se jogou de um carro, né? Então muitas pessoas acham que assim, na verdade foi um ato que ele premeditou que se ele perdeu a vida, realmente foi um suicídio, né, e tal. Mas assim, igual a gente está falando aqui, eu e a Monique, a gente está, né, tá insistindo nesse assunto, né, que a morte não existe, né, a vida continua. Então, assim, quando a gente faz orações pelos nossos entes queridos, eles sentem, eles recebem. E agora uma dica interessante aí, que vale muito, é o seguinte: quando a gente tiver, você, Sônia, né, Monique, todo mundo, quando a gente estiver passando por um momento muito feliz, muito agradável, uma festa, uma confraternização, uma coisa assim legal mesmo, pensa nessa pessoa. Emite essa coisa que você está sentindo, emite para ela. Ela vai sentir, ela vai saber que você está bem, ela vai saber que todos também estão passando por um momento feliz, realmente ela vai receber esses júbilos lá onde ela estiver, sabe? Não importa onde ela esteja, no mundo espiritual, mas ela vai receber e ela vai se sentir melhor. É dessa maneira. Não é verdade, Monique? Exatamente, é isso aí, é isso mesmo. Eu gosto muito de lembrar, né, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque ele em vários momentos, em várias passagens, quando a gente começa a se aprofundar e estudar Jesus, né, e tudo que ele fez, em vários momentos ele fez processos de cura, né, e de alguma forma conseguiu ali, através das palavras, também auxiliar muito essas pessoas. Mas a gente não pode esquecer que tinha muito a participação delas também nesse processo de cura, né? Então, ele mesmo falava nas frases que ele trazia, né? A tua fé te curou. Então, se não existisse a fé, ele não conseguiria, né, de alguma forma, trabalhar essa cura, né? Ou ele falava algum discurso, como ele fez, né, algumas vezes ali para Maria de Magdala, para Joana de Cusa, né, para tantas mulheres que passaram ali por ele, que ele passava aquela mensagem e ao mesmo tempo falava assim: agora pegue a sua cruz e carregue a sua cruz, né? E que não vai ser fácil, né? Muitas vezes a gente tem aqui na nossa vida algumas escolhas a serem feitas, né? Então, qual é a escolha que nós vamos fazer? A porta larga, que é a porta fácil, que é dessas paixões, do vício, né? Das facilidades. Ou a gente vai buscar a porta estreita, que muitas vezes é mais difícil, né? Na maioria das vezes é mais difícil, mas que muitas vezes que a gente sabe que é a escolha correta.
Então, cabe a nós aí essa atitude de querer fazer, de fazer diferente, né? Então, praticamente aí, por mais que a gente conheça toda essa teoria espírita, né, esse conhecimento que a gente adquire, está muito na nossa mão praticar aquilo que a gente lê. Vai pegar essa teoria e colocar na prática. E quando a gente está falando aqui que eu desencarnei, quando a gente chega lá na espiritualidade, a gente fala, nossa, fiz tudo errado, né? Aí vem a nossa consciência de que a gente fez errado, que a gente deveria fazer diferente, que a gente precisa melhorar. Mas aí a gente chega aqui novamente para reencarnar, o que acontece? Véu do esquecimento. E aí a gente, né, precisa experimentar. Então a gente precisa experienciar, pegar toda aquela teoria que a gente aprendeu ali na espiritualidade e colocar na prática. E é nesse momento que a gente tem o livre-arbítrio para poder escolher e está na nossa mão. Então a teoria a gente sabe o que é o bem e o mal, né, Ed? A gente precisa agora escolher o que a gente vai fazer, qual que é a melhor escolha. E a gente sabe, está lá no nosso subconsciente, né? Exatamente. Essa coisa que a Monique falou aí, de a gente chegar, né, reencarnar e não lembrar de vidas passadas, realmente isso aí é até uma bênção mesmo. Mas a gente não está sozinho não, viu? A gente tem um mentor espiritual, né? Não podemos esquecer dele. Sempre que a gente fizer uma prece, a gente chama ele para perto da gente. Mas quando a gente chama ele para perto da gente, a gente também tem que lembrar que nós devemos ter comportamentos, né, pensamentos e atitudes que façam com que ele se mantenha do nosso lado, né? Porque, afinal de contas, às vezes a gente mesmo que expulsa ele respeita o nosso livre-arbítrio, então ele se afasta. Ele dá as dicas para a gente. Se a gente não quer ouvir, ele simplesmente se afasta, né? Porque nós já temos uma certa maturidade, espiritualmente falando, para entender bem o que é certo e o que é errado. Aí ele vai dar essas dicas para a gente. Então sempre conte com o seu mentor espiritual, anjo da guarda, ou do jeito que quiser chamar, né? Amigão, sabe? Assim, tem gente dar nome, né, pro mentor espiritual. A gente fez uma live aqui com um rapaz aqui, um jovem, ele falou que a mentora espiritual dele chama Joana. E ele chama ela de Joana. E assim, interessante, porque a gente é alguém mais próximo, alguém mais assim que a gente possa contar mesmo, assim, tipo aquele amigo que você leva para o quarto e vai conversar, vai falar suas confidências. Então, assim, o anjo da guarda é esse. Aí é bom assim, a gente chamar ele para perto da gente, mas fazer com que ele se mantenha ao lado da gente. Então, quando dá aquela vontade, aquela coisa assim, muitas vezes é ele falando na voz, na nossa consciência, né? E que não deixa de ser Deus também, né? Claro, né? Deus está em tudo, né? Afinal de contas, né? É isso. Monique, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta Com aqui. Você certeza. quer falar mais alguma coisa sobre a nossa, né, sobre a live? Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria só trazer um outro ponto até para a gente fechar aqui, essa questão do sofrimento. Sim, a respeito dessa questão do sofrimento, né? Que muitas vezes a gente quer antecipar a nossa vida, e a gente falou muito da questão do suicídio, mas quantos de nós agora nessa época de quarentena estamos aí com parentes, né, que estão internados ou que estão passando algum tipo de dificuldade? Muitas vezes a gente pensa, né, em antecipar a vida de alguém, né? De, vou tirar o sofrimento, né? Já sofreu demais, eu vou lá, vou desligar os aparelhos, vou praticar, por exemplo, a eutanásia. A gente sempre lembrar, gente, que mesmo nesses últimos momentos, a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de, como espíritos, cai a ficha, como a gente falou aqui, né, nos momentos de aflições, que muitas vezes a gente chega lá no fundo do poço e acha que não vai conseguir mais sair de lá, e muitas vezes a gente ressurge, né, acontece, né, da pessoa, do espírito se transformar, e mesmo às vezes as pessoas desencarnando nesse momento, naquele momentinho ali final, naquele último minuto, naquele último segundo como espírito encarnado, é que acende aquela luz, aquela lamparina, né, aquele momento de, olha, agora eu entendi o que eu tenho que fazer de diferente. Então não façam isso, né, não tentem antecipar aí esse desencarne, né, tenham essa consciência, e lembrar sempre que Deus é maior, né? Ele nunca dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Perfeito, exatamente. Realmente essa questão da eutanásia ou da ortotanásia, né, que é cortar os alimentos, né, que até da pessoa que está lá é complicado isso aí, porque a pessoa está naquele processo lá. É igual eu falei, né? Muitas vezes a gente está doente, assim, na cama de hospital, a gente está pensando naquela dor que a gente está sentindo. E essa dor traz reflexões para a gente. Então, aquela pessoa que está lá em coma, com certeza o espírito lá continua lá ligado e está realmente fazendo reflexões sobre a vida dele. Então, realmente, assim, o espiritismo é contra a eutanásia. É a favor da vida, sempre.
E eu queria também deixar aqui uma frase de um palestrante maravilhoso chamado Haroldo Dutra Dias, né, que nós todos devemos já conhecê-lo, né? Ele diz o seguinte, que todo sofrimento tem dia e hora marcados para acabar, certo? Pessoal, Exatamente, é isso aí. eu queria... Monique, primeiramente quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite, estar aqui conosco no canal Somos Espiritistas, fazendo essa live tão boa, maravilhosa mesmo. Suas palavras, né, são muito inspiradoras, muito obrigado mesmo. Agradecer a todos aqueles que estiveram aqui conosco, participaram, né? Talvez não puderam ficar na live inteira, mas né, estão aqui conosco. Quem ainda não segue, gente, por favor, seguir aqui, ó. Monique Papa Oficial, o canal dessa moça aí, que realmente tem muito conteúdo, ela trabalha bastante, assim, ela faz bastante live, tem muita coisa, tem muita informação interessante lá do Espiritismo. E também, quem puder também, seguir lá o canal Somos Underline Espiritismo, que é um canal também que a gente vem trabalhando aí, também tem muito conteúdo. Nós estamos no YouTube, também no Facebook, além do Instagram, né? Então, assim, quem puder, siga esses dois canais aí que eu falei para apoiar, para que a gente consiga chegar a mais um número maior de pessoas, né? Para consolar corações e afastar o desespero. Não é não, Monique? Exato, e além disso, ó, pega esse aviãozinho que tá aí, compartilhe, né? Eu Isso. é de que às vezes essa mensagem toca o coração de alguém, né? Que não está esperando, e se você compartilhar muitas vezes com um amigo, é aquela mensagem que ele realmente está precisando. Então, aviãozinho aí, compartilhem. Exatamente. Pessoal, quem chegou agora, ou quem quiser rever essa live, eu mesmo vou rever. Ela vai estar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Quem não souber chegar lá no IGTV, manda uma mensagem para mim que eu mando o link, tá bom? E em breve, né, Monique, essa live vai estar no YouTube também, no nosso YouTube do canal Somos Espiritismo também, tá certo? Monique, muito obrigado, viu, pela sua presença, assim, pelas suas palavras e você ter doado seu tempo aqui para estar aqui com a gente. Imagina, foi um prazer, eu adorei. Beijo a todos que estão aí participando com a gente. Gente, mais um ponto aqui, não esqueçam de seguir também no YouTube Luz da Alma. Eu tenho, né, o YouTube que eu subo aí a minha coluna, o Conexão Espiritual. A gente faz live também de sábado. Então, se vocês puderem, entrem lá, sigam, curtam, ativem o sininho, façam comentários, tragam sugestão de temas, porque a gente adora trazer sempre tema novo, né? E principalmente ouvir as pessoas que estão assistindo para saber se está gostando, se não está, se a gente está seguindo, né, pelo caminho correto. Se a gente tem a oportunidade de melhorar, a gente gosta de ouvir também. Então, tragam aí os seus comentários. Beijo grande, obrigada, Então, Ed. É Luz da Alma, né? Luz da Alma. Então, gente, todo mundo se inscrevendo lá no canal Luz da Alma, que é da Monique, tá bom? Eu mesmo vou me inscrever. Então, tchau, gente. Joia. Fica com Deus. Obrigada. Muito obrigado, viu, Monique? Muito obrigado. Vou encerrar. Tchau. Tchau, tchau.